Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Eu estou com muita saudade dos irmãos, né, dos irmãos da classe, da igreja, e a gente vai dar continuidade na nossa escola bíblica dominical, né? Tenho falado outras oportunidades que nós não estamos presentes, né? A presença física, mas estamos presentes espiritualmente, né? Os irmãos não possam receber um abraço, a irmã, nesse momento. A gente deseja, eu e a Arleide, né? Família, que estamos com muita saudade dos irmãos, né? Os irmãos são importantes para nós, porque nós ali nos fortalecemos um com o outro, né? Ouvindo a voz dos irmãos, aquilo que vem de Deus, da parte dos irmãos também, ali na sala de aula e não só também na igreja, né? Então a gente expressa, né, esse carinho aos irmãos, né? Os irmãos são queridos. E amanhã, né, eu estou gravando essa aula hoje no sábado, né? E a gente vai estar estudando sobre um assunto que vai falar sobre no caminho de missões, de missão, enfrentaremos oposição, né? Então, antes de nós estarmos falando, né, sobre essa lição, são 3 pontos, uma lição até pequena, é uma lição que nós estudamos mais ou menos aí no final do ano passado, né? E ela fala sobre, até na revista que nós recebemos, não sei se os irmãos lembram, aquela revista que a irmã Helena nos passou, falava sobre reflexões bíblicas, e se eu não me engano ela foi a última lição, né? Até os irmãos aqui, ó, né? Essa revista que nós recebemos, né? Então eu aproveitei, né? Ela seria dada no dia 17, né? Mas houve o Dia das Mães, né? No qual nós geralmente não temos aula, aí passamos e estaremos estudando amanhã, tá? Então eu vou estar procurando resumir aqui, né? Eu convido também os irmãos, né? Que possam estar, evidentemente que essa aula, ela geralmente os irmãos podem ver depois, né? Do horário da escola, né? E os irmãos podem até compartilhar para aqueles irmãos que não puderam estar juntos conosco, né? No horário da escola, mas eu vou estar postando. Então vamos orar, né? Eu lembro dos irmãos enfermos, né? Aqueles irmãos que estão numa luta, né? Embora a gente tem notícias, porque geralmente nos grupos, né, a gente sabe de cada irmão, né, mas de uma maneira geral a gente sabe que Deus tem cuidado de nós, né, em meio a tudo isso que está acontecendo, né. As notícias não são boas cada vez, né, a gente vê que as coisas estão aumentando, né, mas temos a certeza que o Senhor é o Deus da história, né, Deus que está no controle, né? Nada foge ao controle de Deus, né? E embora a ciência, né, muitas das vezes é falha, né, muitas das vezes se esforça, mas nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que pode todas as coisas, né? E a gente vai estar orando para a gente, através do Espírito Santo, estar falando, né, dessa tão importante lição, né, que vai falar um pouquinho sobre a questão da oposição, daquilo que vem de Deus, né? Todos nós temos uma missão para fazer, né? Porque Deus dá a nós, né, uma missão que é levar sua palavra, né? Anunciar as boas novas, né? Através de ações, né? Não só de palavras, mas de ações também. E é importante, né, que a obra de Deus ela possa estar, mesmo na situação que nós estamos, ela prosseguir, né? E a gente sabe que nem sempre todos têm conhecimento assim, como eu, né, de informática, mas pela misericórdia Deus vai nos ajudando, né? Ele vai nos dando sabedoria, a gente vai pedindo ao irmão e a gente vai fazendo aquilo que é da vontade do Senhor, né? Mas a gente sabe que a obra, né, ela tem um empecilho, né? E esse empecilho, que as coisas do reino de Deus, né, são as coisas do inimigo, né, que se opõem àquilo que é de Deus, né? A gente sabe que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, como dizem em Efésios, né?
mas é contra todos os principados, potestades, né? E são os poderes que esse mundo, né? O sistema pecaminoso do mundo oferece, né? Contrariando os padrões de Deus, os preceitos de Deus. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, né? Visto, eu vou tentar fazer gravar meia hora e meia hora para ver se eu consigo fazer a aula, né, toda, né? Vamos orar então, irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, né? Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, porque estamos diante da Tua palavra, Senhor, que é viva, que é poderosa e que nos ensina, Senhor, e que é uma palavra que nos remete a Deus, a fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Porque entendemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Pai e através do nome de Jesus, o Senhor quer que nós sejamos obedientes na Tua palavra, fazendo a Tua vontade, Senhor, e vivermos, ó Deus, em harmonia, Senhor, junto aos irmãos, porque o Senhor Jesus é o cabeça, fazemos parte desse corpo, ó Deus, e nesse momento nós nos lembramos, ó Pai, daqueles que, porventura, Senhor, nesse momento difícil, Senhor, que muitos estão em casa, né? De uma maneira assim, não digo isolado, mas de uma maneira de quarentena, observando os cuidados, né? E nós, muitas das vezes, ó Deus, pessoas que estão muitas das vezes assim, não estão aguentando mais, mas que o Senhor esteja dando paciência, dando sabedoria, sabendo que tudo isso vai passar e que o Senhor tem cuidado, Senhor, de nós. Te pedimos também pelos irmãos enfermos, que em nome de Jesus o Senhor esteja colocando a Tua mão de poder, a mão restauradora, Senhor, para que em nome de Jesus os Teus servos estejam levantados, ó Deus, que eles sintam a Tua presença, Senhor. Te pedimos pelos alunos, pelos irmãos da classe, ó Deus, dê forças, ó Deus, que nós possamos estar todos os dias atentos à Tua palavra, estudando a lição tão importante, ó Deus, e glorificamos o Teu nome, Senhor, pela escola bíblica, Senhor, dominical, da nossa igreja, de outras igrejas também, porque é onde fala da Tua palavra que é viva, Senhor, e que é o Senhor falando conosco, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por entendermos isso e porque temos a fé que o Senhor um dia colocou em nossos corações. Que Teu Santo Espírito nos oriente, Senhor, a falar da Tua palavra nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente começa aqui a lição, né? Não sei quantos irmãos lembram. A gente começa a lição falando sobre, no caminho da missão, nós enfrentaremos oposição, né? O autor da revista, né, ele começa aqui até narrando um fato, né, interessante, né, que consta na nossa história, né, a história do Brasil, né, os irmãos que lembram, né, a gente lá, primeiro grau, segundo grau, a gente estudou um pouquinho lá sobre a história e a gente não é desconhecimento de ninguém de nós falarmos sobre a Inconfidência Mineira, que era um movimento, né, que era Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira. Aconteceu mais ou menos ali em 1788, 1789, e ele teve como líder, né, o Joaquim José da Silva Xavier, que nós conhecemos como Tiradentes. Na época, a gente observa que o Brasil ali, colônia ainda, né, de Portugal, muitas coisas estavam acontecendo para o descontentamento, né, da população, do povo brasileiro, que a gente sabe que a coroa portuguesa, né, os reis, o Brasil sendo colônia, evidente que tudo, né, de bom ia para Portugal, né? As coisas eram tiradas daqui, né? Até o autor coloca aqui que os portugueses eram a esponja a sugar a terra. E naturalmente existia aquele movimento nacionalista, né, que não estavam descontentes com aquela situação, né, que
que como um país poderia, né, progredir, né, como as pessoas poderiam, o povo, né, poderia ter uma qualidade de vida melhor, até se comparando com os padrões, né, de outros países que já tinham experimentado a liberdade, e o Brasil estava nessa situação, né? Até muitas ideias ali lá dos ideais lá da França, né, naquelas revoluções, tinham chegado aqui aos intelectuais, eu estou falando assim no campo secular, né? E não estou falando assim nem de religião, mas a gente vê que o povo estava não estava satisfeito, né? E alguma coisa tinha que ser feita, né? Então nós observamos que houve esse movimento que foi chamado como Conjunção Mineira, certamente alguns intelectuais, pessoas que, né, estavam políticos que deveriam falar, né? Ter um poder de voz para falar. Só que naquele momento ali, certamente a coroa portuguesa, né, certamente quem fosse falar alguma coisa, certamente pagaria com a sua vida, né? Só para resumir aqui. E a gente entende que isso era algo assim, era um ideal, né? Era um ideal daquele grupo que tinha como um ideal um libertário, né? É um ideal libertário, que seria bom não só para o grupo, mas também para toda a nação, né? E a gente, posteriormente, o nosso país teve a independência, mas foi num outro momento, numa outra circunstância. Mas a gente sabe que esse movimento, né, essa missão em que essas pessoas estavam empenhadas, ela teve algo assim, uma oposição, né? Porque a gente vê que existia um homem que estava infiltrado ali, né? Certamente acompanhava as ideias, estavam ali, mas no momento em que ele, né, foi pego, ele foi, até a história diz que ele foi um traidor, né? Ele praticou a chamada delação premiada, né? Eu creio que ali naquele momento, eu não sei em que circunstâncias foi, talvez aquele homem tenha sido pego, né? E certamente ele não quis pagar com a sua vida e ele fez uma delação premiada, mencionando, né, aquele grupo, certamente os seus ideais, quem eram as pessoas, e a gente sabe pela história que eles não acabou muito bem esse movimento, né? Serviu assim de história, né, de incentivo a ideais, mas foi algo assim que terminou, né? Porque existia dentro deles ali uma visão, uma missão, mas que foi enfrentada com uma oposição. Essa oposição foi uma traição em qual aquele movimento ali ele findou e as pessoas foram mortas. A gente não sabe se todos, né? E alguns dizem que Tiradentes foi enforcado, outros falam que ele foi, né? Mas enfim, houve esse movimento ele foi aniquilado, né, por uma oposição, né, dentro daquele movimento ali. E a gente, o autor aqui ele comenta, né, assim, que nós podemos tirar da Inconfidência uma lição de que o ideal libertário nem todos participaram, como também no reino de Deus. Nem todos que dizem que estão engajados, de fato estão e podem facilmente trair a causa e os companheiros de caminhada. A gente vai se deter aqui, a nossa lição aqui hoje, né? Ela vai se deter aqui para Neemias, né? A gente vai estar falando aqui Neemias, nos capítulos lá 4, né? A gente vai estar lendo, né, para os irmãos. E 3 tópicos que a gente vai estar falando sobre isso, né? Sobre Neemias, sobre a vida de Neemias. Neemias sendo ali era o copeiro do rei, né? E naquele momento ali que Neemias estava distante da sua terra, a gente sabe que Neemias ele tinha sido levado ali, né, para o cativeiro, né? E Neemias, a Bíblia diz que, capítulo 1, né, Neemias, ele recebeu um relatório em que ele
queria saber como estavam aqueles irmãos, né, os judeus que ficaram lá em Jerusalém, e as notícias que Neemias recebeu, certamente colocou, né, no coração de Neemias, né, Deus permitiu que Neemias se sentisse assim triste, né? A Bíblia diz no versículo 4, né, lá do capítulo 1, que quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E então disse ali: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos e decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então, e ele continua a oração, né? Neemias aqui faz uma oração ao Senhor, colocando diante dele, né, a sua humildade, né, a sua confissão, né, ali de pecados, né, confessando aquela situação que certamente aquelas pessoas estavam ali, né, o povo de Israel, num certo momento Deus permitia que o povo de Israel passasse por aquela situação, porque o povo muitas das vezes pecava, né, se arrependia, clamava a Deus, Deus dava livramento, depois o povo voltava novamente, né, a fazer aquilo que não era reto aos olhos do Senhor, e o povo, naquele momento ali, a gente sabe que o cativeiro era algo assim terrível, porque era outros povos, era o inimigo, né, que vinha destruir o povo, né, tirava toda a identidade do povo, né, raptava as crianças e levava para outras cidades, destruía, né, a cidade, e Jerusalém não ficou diferente disso, né? A gente entende aqui que, se não me engano, o rei Nabucodonosor, quando entrou lá, né, ele usava todo o seu arsenal para destruir Jerusalém. E Jerusalém se encontrava nesse estado lastimável, né, difícil, e ali colocou diante do coração de Neemias a reconstrução, e diante do coração de Neemias uma missão que Deus tinha colocado no coração dele, e que ele orou ao Senhor para que pudesse, o Senhor pudesse aprovar, né, aquela missão, porque sem o Senhor, sem a aprovação de Deus, nós não podemos fazer nada, né? Se o Senhor não for na frente, né, da missão, pouco faremos, né? Às vezes não sairemos nem da porta. Tem que começar por nós, né? Mas o Senhor tem que... e Neemias aqui, ele orou, pediu orientação ao Senhor, né, diante de humildade, colocou como servo do Senhor. E a gente entende aqui que Neemias, né, aqui o autor ele coloca, Neemias enfrentou a mesma dificuldade em seu propósito de reconstruir os muros de Jerusalém, pois entre os seus cooperadores tinha um cujo nome era Semaías, que aceitou o suborno de Sanbalat, Tobias e Gerson, opositores declarados da obra, né? Esses homens certamente, quando ouviram que Neemias iria reconstruir o muro, certamente aqueles homens tomados de furor, né? A Bíblia diz, né? Eles tomados de furor, eles queriam impedir essa obra a todo custo, né? E fizeram armadilhas ali para Neemias. A Bíblia diz que o propósito deles era induzir Neemias ao erro, e era induzir Neemias ao erro, fazendo entrar no templo, que era proibido para quem não era sacerdote. E Neemias estava atento e não caiu em tal armadilha, né? Então é importante nós estarmos diante da missão que o Senhor tem nos dado todos os dias, seja ela
até uma reconstrução de um muro, mas seja ela, né, um muro espiritual, seja ela o que nós podemos fazer, o que tiver em nosso alcance, né, que essa obra, que essa missão, certamente o Senhor, Ele nos permite que nós façamos, mas certamente existirá sempre algo que vai contra a obra do Senhor, né? Porque o inimigo e suas hostes potestades, né? O sistema pecaminoso desse mundo se opõe à obra de Deus, à sua palavra, né? Então ele coloca aqui, né, que muitas das vezes nós achamos que aceitamos a Jesus, né? Estamos na igreja, vamos fazer uma obra que o Senhor tem para nós fazer, como nós vamos fazer, mas nem sempre será fácil, né, irmãos? Nem sempre, né? A gente sabe que encontraremos dificuldades, sim, né? E porque o inimigo ele não está satisfeito com o avanço da obra do Senhor, né? E é importante nós estarmos sendo como Neemias aqui nos ensinou, né? Nesse primeiro momento, que ele estava atento a não cair nessa armadilha, né? Era algo assim que o inimigo não estava satisfeito naquele momento ali. O inimigo aqui eram aqueles homens que não eram judeus, que estavam ali, até o próprio, tinha um ali que era o Semaías, né? Que ele aceitou suborno, né? A gente lembra até um pouco de Judas, né? Mas nem por isso, né? A Bíblia diz que ele deixou de fazer a obra, né? E Neemias, ele não deixou que, certamente, se a gente fosse colocar aqui no nosso contexto, né? Quantas coisas, né? Que muitas das vezes nos deixam assim, muitas das vezes uma insatisfação com alguém, né? Uma situação que muitas das vezes não foi assim vontade nossa, né? E às vezes a gente quer colocar aquela vontade da maneira que nós queremos, né? E muitas das vezes assim não sai daquela forma, né? Muitas das vezes uma insatisfação, às vezes até com o irmão, às vezes acontece, né? Não estou falando da nossa igreja, mas a gente vê isso, né? Muitas das vezes assim, e o importante é nós entendermos que não estarmos dando ouvido à voz do inimigo por certas coisas que certamente vai nos desanimar, certamente ficaremos pelo caminho, né? E o Senhor, Ele quer que nós prossigamos aqui. E aqui, ele falou assim, ele continua falando, Neemias estava atento e não caiu em tal armadilha, pois tinha os requisitos que vamos considerar nessa lição, os quais devem estar presentes na vida de todos, os que desejam viver vitoriosamente diante do Senhor, né? O meu cronômetro aqui está avançando, né? Eu vou falar meia hora, depois eu vou falar mais meia hora. Então, 3 coisas aqui a gente vai aprender com Neemias, né? No primeiro tópico aqui, ele vai falar sobre nós estarmos enfrentando essa oposição, enfrentando oposição no campo espiritual, né? Lá no capítulo 4, eu vou aqui abrir aqui, né? Passar aqui um pouquinho, né? Aqui no capítulo 4, né? Quando a lição diz assim, quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. O inimigo ele fica furioso quando o servo de Deus está fazendo uma missão, né? Fazendo uma tarefa. E todos nós temos, né, uma missão. A missão não é só assim para o pastor, né, para os diáconos, para os líderes, mas todos nós, né, temos uma missão e o Senhor tem colocado diante de cada um de nós uma missão e nós entendemos que essa missão ela tem que ser aprovada pelo Senhor, colocado diante do Senhor, né, todos os dias para que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê paciência, né, porque não é fácil, né? E aqui Neemias ele se deparou com essa situação, que Sanbalat, né, ele ficou furioso, né, e assim fica o inimigo, né? E a Bíblia diz aqui no versículo 1 do capítulo 4, né, ele ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Uma pergunta, né? Irão oferecer sacrifício, irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras
de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas, né? A partir do 4 ele fala assim, Neemias, né? Ele diz assim, Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe, né? O inimigo ali, ele menosprezou, né, aquela obra, que não era uma obra de homens, embora Neemias tenha se colocado ali como servo, ele pediu autorização ao rei, né? E o rei permitiu, Deus permitiu que ele fosse, né, avaliasse, olhasse, né? Não vai dar para falar tudo, mas Neemias ali, ele foi ao local, verificou o que tinha que ser feito, né? Estudou, né? Neemias foi estratégico, né? E conclamou o povo. Era uma obra que deveria ser feita, porque a obra não era dele, mas a obra era de Deus, né? E ele ora, né? Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair, lá no capítulo 4, versículo 4, tá, irmãos? Eu vou repetir. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, né? É importante porque houve o quê? Uma unanimidade ali, né? Os povos estavam unidos, né? Era uma só pessoa, né? Houve uma unidade de pensamento, né? De obediência a Deus, e a Bíblia diz que o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, né? Então essa dedicação é importante, né? A gente sabe que muitas das vezes, né, nós, começando por mim, né? Eu que estou falando, então às vezes a gente, né, se apega colocando desculpa em outras coisas, né, que certamente não são mais importantes, né, a fazer do que aquele que nos resgatou, aquele que nos deu vida, né, ao Deus que é nosso Pai. E muitas das vezes nós erramos, né, em estarmos não sendo, né, assim, totalmente dedicado ao trabalho, né? E é importante, né, nós estarmos fazendo. A Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, mas Ele quer obediência, né? Então que essa palavra possa nos trazer assim uma reflexão, né, a todos nós, para que nós possamos estar dedicando, né, ao trabalho do Senhor, porque isso é importante, né? Porque a Bíblia diz que nós, como igreja, né, devemos estar fazendo a obra do Senhor. O Senhor, Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, né, e ascendeu aos céus e deixou essa missão aos discípulos, aos apóstolos, né, onde a igreja caminhou, né? A igreja em certos momentos aí fraquejou, mas o evangelho chegou até nós hoje como igreja podemos estar fazendo parte dela, né, para podermos estar fazendo esse trabalho, né, essa dedicação. E aqui ele continua: quando porém Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Outro fato importante também, né, são as brechas, né? As brechas que muitas das vezes, ali naquele momento, a Bíblia diz que eles estavam fechando ali, fazendo toda aquela extensão daquele muro, e que certamente se houvesse uma brecha, o inimigo entraria, né, e faria estrago, porque ele era muito grande, a extensão era muito grande, né? Então houve ali uma estratégia onde as famílias, né, ficavam e as pessoas trabalhavam, né, com os seus arcos, né, na mão. Lá um pouquinho mais na frente a gente vai ver isso, né? E isso é a vigilância, né? A vigilância. E a gente vai ver aqui que o povo estava vigilante, né? Mas a Bíblia diz que ele continua todos juntos, né? Quando, porém, Sanbalat e Tobias souberam, e os homens, né,
que Jerusalém os muros de Jerusalém tinham avançado, ficaram furiosos, porque sabiam que as brechas estavam sendo fechadas e que todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos dele. Né? O inimigo, né? Ele não avisa quando vem. Né? A Bíblia diz que ele está ao redor, né? Rugindo como leão. Às vezes eu vejo aquela programação dos leões, né? Aquelas caças, né? Geralmente é a leoa que caça, o leão fica lá sentado, né? Mas a gente vê que os animais, no instinto, eles esperam aquele momento de distração, né? E no momento de distração, quando a presa geralmente se distrai, né? Certamente o predador ele fica ali esperando, fazendo aquela empreitada, às vezes passa muito tempo, ele fica ali, mas no momento certo ele dá o bote, né? E certamente essa vítima ela se torna fatal, né? E o inimigo também tem sido assim. E aqui a Bíblia diz que Neemias, né? Eles pôs guarda dia e noite, né? Nós também devemos estar orando, né, ao Senhor, né? A todo momento, a todo instante, né? Colocando as nossas vigiar e orar, é o que a Bíblia diz, né? E aqui nesse primeiro tópico ele vai falar sobre isso, enfrentando a oposição no campo espiritual, né? Porque muitas das vezes a gente encontra situações que vai nos perturbar na questão material, né? Às vezes são coisas que acontecem, né? Numa missão, mas pior, certamente, né? É o espiritual, né? Porque é algo invisível e a gente tem que colocar, não vamos vencer com o nosso poder, mas com o poder de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos repreender o mal através do nome dele, né? Eu vou estar fechando aqui agora, que eu vou passar e vou continuar no outro vídeo, tá, irmãos? Para a gente estar entrando aqui.